levantar também às 3 horas da manhã igual eu levanto, você não vai dormir até tarde. Você vai ter que levantar 3 horas da manhã, orar comigo, junto, vai ter que fazer o mesmo jejum, vai ter que entrar aí você vai ver Deus agir. Agora, vou discutir com cientista, vou discutir com um amigo. Jesus é por que Deus... Irmão, você não vai entender nunca, irmão. Aqui mesmo Jesus fala, Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra os segredos do reino. A vocês, os pequeninos, vocês que estão aqui agora comigo, eu mostro os segredos do reino. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. É por isso que ninguém entende. 5 mil homens sendo alimentados com 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de cevada ainda, não era nem pão de trigo. 5 pães e 2 peixinhos alimentando 5 mil homens. Ninguém vai entender, irmão. Jesus mandando Pedro pescar e falar assim: o primeiro peixe que você pegar, abre ele, tem a moeda lá, você paga o meu imposto e paga o seu. Eu não preciso pagar não, porque eu sou descendente de Davi, mas paga o meu lá também. Não, ninguém vai entender, irmão. O sistema hoje, o intelecto humano, a ciência, a física, a filosofia, não vai entender o que Deus faz. Aqui mesmo ele falou, Ele falou, mas para os que estão de fora do reino, as pessoas que estão fora do reino, irmão, tem que desenhar para elas igual criança. É igual criancinha, tem que desenhar certinho lá, falar desenhando. E olha que as pessoas, elas são espertas, elas são estudiosas. Me prova na Bíblia Jesus falando com algum estudioso sobre isso. Eu provo Nicodemos. Nicodemos era formado. Olha pra você ver, Nicodemos trabalhava para Deus. Nicodemos era formado em teologia, mas ele era formado na religião. O Nicodemos não era formado joelho no chão. Entendeu? Nicodemos não era formado em oração, ele era formado na religião, ele tinha um título. Nem todos que estão trabalhando para Deus nasceu de novo. Nem todos que estão dentro da igreja nasceu de novo. Nem todos que estão ou na católica ou qualquer outra religião ou evangélica nasceu de novo. Nicodemos era um cara que era estudioso. Nicodemos era um cara que era formado em teologia, mestre da lei na época. Nicodemos era um cara que tinha mestrado em teologia, o cara era o cara. Lá a Bíblia fala que Nicodemos era professor dos professores. Entendeu? E Jesus chega para o cara e fala assim: você tem que nascer de novo. Imagina só a cabeça de um cara desse, irmãos. O cara era formado em tudo. O cara, certamente, ele era formado também em ciência, sabia muita coisa. Batia de frente com todos. Aí Jesus chega para um cara e fala assim: você tem que nascer de novo. Tem que nascer por quê? Nicodemos não era formado joelho no chão. Nicodemos não conhecia Jesus de verdade. Nicodemos conhecia a palavra de Deus, não o Deus da palavra. Tem gente aqui que conhece a Bíblia de salteado, irmão. Eu já falei com gente aqui: mas a Bíblia fala isso. Irmão, eu já vi que você conhece muito a Bíblia, você só não conhece o Deus da Bíblia, né? Parabéns. Você conhece muito a Bíblia, viu? Mas o Deus da Bíblia você não conhece nada. Tem gente que é desse jeito, irmão, conhece muita Bíblia, conhece muita palavra de Deus, mas o Deus da palavra não conhece. Tem gente que conhece muito o Senhor é meu pastor, muito o versículo, o Salmo 23, né, que é o versículo do pastor, mas do pastor do versículo ninguém conhece. Então, o Senhor ele quer te levar a conhecer a palavra de verdade, o Senhor quer te levar a conhecer de verdade o reino. Porque quando ele vir falar e falar assim: tá aí, você vai lá e faz isso, você faz e recebe. Quando Deus vem falar para você: Thaisa, vai lá e faz isso, você não vai ficar questionando: Senhor, mas eu vou pescar o primeiro peixe, que loucura, lá vai ter um dinheiro lá, como assim? Não, as coisas de Deus você não fica raciocinando, as coisas de Deus você não tem que ficar, 1 mais 1 para Deus não é 2, irmãos. 1 mais 1 para Deus não é 2, a matemática de Deus não é a nossa matemática, irmão. A nossa ciência não é a ciência de Deus, irmão. A ciência de Deus é outra, irmão. Se for possível Deus criar um coração, ele cria. Se for possível Deus criar um pulmão novo, ele faz um pulmão novo, córnea novo. Se for possível Deus criar retina nova nos seus olhos, ele vai criar retina nova. Se for possível Deus criar, irmão, veias, juntas e medulas, osso novo. Se for possível Deus criar novamente voltar ao seu movimento. Não, se for possível Deus criar um movimento novo, todo no seu corpo, ele volta, tira o ser da cadeira de roda, tira o ser da cama.
O problema é que a gente não quer viver num ambiente, né, de reino. Meu Deus, é muito forte isso. Então viva num ambiente de reino. Viva num ambiente onde quando Jesus fala para você faça, você não fica questionando, irmão. Se Deus fala assim, Deus chegou para os discípulos, quantas pessoas tem? Mais de 5.000 homens, Senhor, fora crianças e mulheres. O que a gente tem de dinheiro? Não, Judas sumiu, Judas não está nem no meio de nós aí, Judas sumiu com a bolsinha de dinheiro. E outra coisa também, nem se tivesse dinheiro também dava para comprar pão para esse tanto de gente. Entendeu? E eles começaram a calcular. Se eles soubessem quem Jesus era, eles nem calculavam tanto. Mas Jesus já falou para eles, não, então vai buscar 5, vê quem tem comida aí. Achou uma criança com uma lancheirinha, com 5 pãezinhos de cevada, que não era nem pão de trigo. Depois achou junto os peixinhos pequenos, porque era uma bolsa de criança, e até que eram uns peixinhos pequenos. Imagina, irmão, multiplicando, colocando peixe dentro do pão e dando, todo mundo comendo. Então a matemática de Deus não é nossa matemática, irmão. Talvez você está endividado, está complicado aí, sua vida financeira está meio cheio de dívida. Talvez você está cheio de dívida, cheio de complicações. Deixa Jesus agir na sua vida, deixa Ele movimentar o reino. Entra no reino. O reino de Deus não é 1 mais 1, não é 2. No reino de Deus, irmão, 1 mais 1 não é 2. No reino de Deus, irmão, é o peixe que pula dentro do barco. No reino de Deus, irmão, Deus cria, Deus faz vir um peixe sobre você, Deus faz vir uma situação sobre você do dia para o outro e resolver seu problema. No reino de Deus, irmão, a cura vem. No reino de Deus, a cura, os câncer sai agora. No reino de Deus, irmão, a falta de ar sai agora. No reino de Deus, irmão, o sangue limpa agora. No reino de Deus, irmão, seus rins é limpado agora. No reino de Deus, irmão, a sua visão é curada. No reino de Deus, no reino de Deus não existe escassez, não existe, irmão, você sobrevivendo em cima de doença, sobrevivendo em cima de miséria, entra ano, sai ano, mesma coisa. Então o que Jesus disse a eles, a vocês eu mostro os segredos do reino. Então, se vocês querem viver uma vida em Deus, para de questionar. Porque quem está no reino não tem que questionar mais nada. No reino de Deus, irmão, cai fogo do céu, abre mar. No reino de Deus acontecem coisas loucas. Deus, ele não é limitado ao tempo nem ao espaço. Deus não é limitado ao sistema da física. Deus não é limitado à nossa física, irmão. Deus não é limitado, irmão, à nossa física de que se for possível dele andar sobre as águas, ele anda. Ele já andou. Se for possível de você andar sobre as águas, ele faz você andar. Se for possível de fazer qualquer uma loucura aí. A Bíblia fala que Deus, ele parou até o sol. Ele parou a terra por causa de um homem só. Se for possível Deus parar a terra por causa de um homem, por causa de você, ele para. Deus abriu o mar por causa do povo dele. Né? Aí mesmo cientista, mas irmão, eu não estou nem aí com cientista, eu não estou nem aí com físico, eu não estou nem aí com estudioso. Aqui a Bíblia mesmo fala, a vocês eu mostro os segredos do reino. Mais para o cientista, para o físico e para o estudioso, para aquele cara que fica batendo de frente, entendeu? Eu vou ter que ensinar ele escrevendo, tem que desenhar, tem que ensinar desenhando bonitinho para ele. Então é isso que Deus quer trazer. Deus quer fazer você entender a realidade do reino. Viva no reino. Vamos terminar aqui de ler. Vamos terminar aqui de ler essa passagem. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu quero compartilhar esse versículo com vocês. Eu quero compartilhar aqui com vocês esse vou mandar para vocês devocional. Então, ó, vamos terminar. A vocês, então aqui terminando. A vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Vamos lá. Para que olhem e não enxerguem nada. Para que escutem e não entendam. Senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou:
Se vocês não entendem as parábolas, como vão entender as outras? Olha, pra você ver, tem gente, se vocês, as pessoas, igual ele falou para Nicodemos, né? Nicodemos falou, Senhor, mas como pode um homem voltar para dentro da barriga de sua mãe e nascer de novo? Fala, você é mestre da lei e não entende as coisas do reino? Ou seja, é muita gente dentro da igreja que sabe muito de Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. É muita gente que conhece de Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem gente que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já leu mais de 15 vezes a Bíblia inteira, mas só conhece a Bíblia, mas o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, não conhece. Ó, e continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Então, hoje eu sou o semeador, então eu venho aqui semear a mensagem sobre sua vida. Então hoje aqui eu sou o semeador, então eu venho aqui hoje trazer sobre vocês a mensagem de cura. Eu estou falando sobre cura aqui, estou falando sobre provisão, estou falando sobre você ter sobre sua vida a provisão, a área financeira abençoada. Então, beleza. O semeador semeia a mensagem de Deus. Então, eu estou vindo aqui trazer a mensagem de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Vamos ver aqui qual é a área que você está aqui. Qual é a área aqui que você se encontra? Você é essa aqui a primeira? São como sementes que caíram na beira do caminho, logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Você vem aqui e recebe, nossa, eu vi lá no YouTube o rapaz falando sobre cura, sobre área financeira, você ficou alegre, mas depois, passa daqui meia hora, 2 horas, você esquece a palavra. Aí você começa a ficar novamente ansioso, ansiosa e aceitar viver a mesma vida. Outras pessoas são como sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo, com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. Então cria raízes na palavra. Então cria raízes na palavra. Quando você receber essa palavra de cura, toma posse. Não posse da minha palavra, porque eu não tenho palavra nenhuma. Eu só estou sendo um canal de Deus aqui, falando para vocês algo que o Senhor, Ele nos deu e me dá, e algo que eu tenho vivido. Então, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raiz nela. E quando, por causa da mensagem, chega um sofrimento, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Bom, e era onde você mais precisava de firmar, você sai fora. Onde você mais precisava de gastar tempo em oração, era no momento do sofrimento, da perseguição. Você, em vez de você gastar tempo com o Senhor, você abandona a fé. Então, vamos ver, você está onde aqui? Você está sobre a palavra que sobre a beira do caminho? Você é como essas pessoas que a palavra caiu entre pedras? Ou você é como essas pessoas que caíram, né, que foram semeadas no meio de espinhos? Vamos terminar. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam, quando por causa da mensagem chega o sofrimento, olha aqui para você ver, vamos pegar esse detalhe aqui, ó. E quando, presta atenção, e quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo, por que ele falou assim, ó, por causa da mensagem chega o sofrimento? Porque o inimigo, ele não quer que você saia dessa vida. O inimigo, ele não quer que você conheça a palavra de Deus. Então, quando você começa a abrir a sua casa para Jesus, irmão, no início vai vir mesmo uma tempestade, vai vir, às vezes Jesus, ele tem que tirar algumas coisas, tem que tirar, ele tem que colocar. É igual reforma na casa, né? Toda vez que você vai fazer uma reforma na casa, é uma bagunça, né? Tem que arrastar móvel, tem que tirar sofá para fora, tem que desmontar cortina, tem que pôr televisão para fora. Então tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, irmão, que é uma reforma geral. Então por isso que ele fala assim, ó, e quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então quando você aceitar a palavra, você quer ser curada? Você quer ser curado? Você quer ter uma área financeira abençoada? Quer parar de viver na mesmice financeira? Passar anos saindo apertado, não faz nada, só sobrevive, só trabalha para comer, só trabalha para pagar a conta?
Permanece firme na fé, irmão. Não abandone a fé. Pare de viver desse jeito. Se você quer sair dessa vida, não abandone a fé. Quando você receber a palavra, você continua na palavra, continue na fé, continue orando, continue buscando, porque a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então vai chegar uma hora que você vai viver como a Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me em águas tranquilas. Então ele vai te guiar, você vai começar a viver em pastos verdejantes. Então, mas no início realmente tem isso aqui, ó. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, vai vir, às vezes vai vir mesmo alguma perseguição, algum sofrimento, é porque Deus está fazendo reforma. É porque Deus está trabalhando na sua casa, trabalhando na sua vida, tirando doença, está tirando às vezes alguma coisa que você tem na sua cabeça, algum costume, né, colocar na sua cabeça, tem alguma coisa que você vem de tradição e tradição, o Espírito Santo tem que tirar. Então é por causa disso aqui. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. E ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Eu era assim, ó. Eu me identificava muito com essa aqui. Eu era muito isso aqui, gente. Irmãos, eu era muito essa aqui. A semente foi semeada no meio de espinhos. Eu era muito isso aqui. Eu era muito desse jeito aqui. Eu era muito isso aqui. Vocês não estão entendendo. Aqui era onde eu era, ó. Aqui é onde eu mais me identificava, nessa parte aqui, ó. Por quê? Eu recebia a mensagem, a palavra, aí, beleza, amém, glória a Deus. Aí quando vinha as preocupações deste mundo, a ilusão de riqueza, tipo assim, querer correr atrás das coisas, o que eu começava a fazer? Eu começava a dar para homens o que eu tinha que dar para Deus. Eu começava a dar atenção para homens, atenção para pessoas que não iam trazer nenhum resultado na minha vida, em vez de eu dar atenção para Deus. Em vez de eu permanecer na palavra. Entendeu? Aí quando apareciam as preocupações do mundo, deste mundo, que preocupações deste mundo? Talvez você tenha aí 40 anos, você tem 30 e poucos anos, você pensa, nossa, eu não estudei, como é que vai ser minha vida lá na frente? Ah, eu não estudei, eu não consegui fazer nada da vida, como é que vai ser minha vida de idoso? Como é que vai ser minha vida de velho, mais velho? Você começa a ter essas preocupações da vida, irmão, preocupações do mundo. Então isso começava a fazer eu correr atrás de coisas que não ia trazer resultado nenhum. Ia trazer só cansaço, só fadiga, só ansiedade, só desânimo. Então o que mais, quando aparecem as preocupações deste mundo, né? Quantos aqui não estão preocupados com algumas questões? Até politicamente falando, tem gente muito preocupada politicamente falando. Então, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais que foi semeada. Então, a palavra que eu trago para vocês hoje, que vocês recebem a palavra e sejam curados, né? Falou de cura, falou de provisão, né, financeira. Então que o Senhor venha trazer sobre vocês um milagre, que Deus venha abrir a porta sobre vocês nesse dia de hoje. Amém? Vocês recebem essa palavra? Vocês recebem? Então que vocês venham ser renovados hoje, restaurados.